وهوبا الله 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 يا بلادنا الله. Gol! 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 Fez a finta, lá vai Romário, lá vai Romário, é gol! Olá, olá, você ligado aqui no nosso podcast 40, número cheio. Eu sou Gabriel Salaf e você está aqui no podcast oficial do Ponte Verde, hoje para falar da Copa Africana de Nações, a CAN. No último a gente falou da Copa da Ásia, se você não escutou, já fica a recomendação, vai lá, dá uma escutada. Presença ilustre de Leandro Stein, que era da Trivela, além de Yuri Casari, e hoje é dia de falar sobre a CAN, essas duas competições que vão acontecer de forma simultânea, né, nesse começo de ano, vai ser muito legal. Lembrando para você se inscrever aqui no nosso Spotify ou no YouTube, dar sua avaliação positiva, seu like, compartilhar com seus amigos, fazer que a gente chegue em mais e mais pessoas. Quem está ligado aí na CAN, a CAN vai passar em TV aberta no Brasil, então muita gente pode estar querendo saber um pouco mais informações, então compartilha aí com aquele amigo meu, seu que não sabe, né, direito sobre a competição, quer saber um pouco mais, dá uma compartilhada. Também siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @PonteVerde_, tem muita novidade legal para você, né, a cobertura dessas duas competições, além de, lógico, toda a cobertura do futebol de seleções que a gente tem pelo mundo. E lembrando que a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/PonteVerde, R$10 por mês. Amigo, eu tô aqui no Rio de Janeiro no momento, você compra um Guaracamp, um Guaravita, um salgado, mais um pouquinho, dá uns R$10. Então, pô, é isso aí que você segura. Óbvio, dependendo de você morar, às vezes é mais caro, às vezes é mais barato, mas é isso aí que você pode ajudar o Ponte Verde a sustentar, cada vez mais chegar mais e mais longe. Então, R$10 por mês, Ponte Verde, no apoia.se/Ponte Verde. Claro, se você não puder ajudar financeiramente, ajude compartilhando esse link, esse podcast, ajudando o Ponte Verde a chegar em mais e mais pessoas com seus amigos. Ao meu lado hoje, tenho o prazer de receber ele novamente, Bernardo Oliveira, nosso B. Oliva. Ber, era para a gente estar gravando esse podcast presencialmente, a CBF não deixou, mas estamos aqui, né, para falar um pouco mais sobre a CAN. Qual que é a sua expectativa aí dessa competição, que é a CAN 2023, que acontece no 24, mas sempre mexe com o coração da gente. É muito legal sempre acompanhar a Copa da Africana de Nações. Fala, Salaf, prazer estar aqui contigo, cara. Um bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está nos ouvindo, né? Mais uma vez aqui no Contecast, né? Estivemos, né, um tempo atrás falando sobre o Pacific Games, a Liga das Nações da CONCACAF, e agora falando sobre a Copa Africana de Nações, que é um torneio muito importante, cara. Um torneio que eu particularmente gosto muito, acompanho já há muito tempo, que é um torneio, assim, fora dos grandes holofotes, né? A gente pode dizer assim, mas que é recheado de craques, né, de várias seleções, jogadores que brilham, né, nos grandes centros do futebol, principalmente na Europa, vários jogadores que têm esse exemplo, né, que vão disputar a Copa Africana de Nações, então é sempre um torneio bom de acompanhar. Então estamos aqui para falar, né, sobre cada seleção, enfim, dar um panorama geral sobre esse torneio que começa agora nessa semana. Pois é, o torneio que tem início nesse sábado, dia 13, então você fica ligado, a gente vai falar aqui mais e mais sobre os grupos, vai ser o mesmo esquema do podcast da Copa da Ásia. Se você não escutou, a gente vai passar grupo por grupo, né? Se você vai escutar depois, fica aqui o convite, fica a ressalva. E ele falou que não mexe com o grande futebol, mexe sim, porque a quantidade de chororô que tem por causa da CAN é algo absurdo. O pessoal que fica, ai, porque o Liverpool vai perder o Salah, ai, porque não sei quem vai perder não sei quem. Pelo amor de Deus, galera. É representar a seleção. Com todo respeito, você acha que o Salah prefere jogar pelo Liverpool em janeiro ou jogar uma Copa Africana de Nações? A gente vai debater isso aqui, mas eu acho que eu já sei até a resposta. Não precisa nem falar com o Salah, não precisa nem ter conversado com o Salah pessoalmente, como é o meu caso. Espero um dia ter essa honra para você saber o que ele falaria. Então, vamos começar aqui naquele esquema, grupo por grupo. A gente vai passar o grupo A agora, que tem Costa do Marfim anfitriã. A competição vai acontecer na Costa do Marfim, fica essa ressalva, são 6 sets. A gente fez um videozinho explicando lá nas nossas redes sociais. E vai ter também Nigéria, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial. Bernardo, Costa do Marfim tem chance para bater os favoritos? Faz um tempo aí que a Costa do Marfim não figura em Copa do Mundo, por exemplo, né? Desde 2014. Ganhou a CAN em 2015, mas faz muito tempo que a gente não vê a Costa do Marfim com uma força na África. Tem a Nigéria, que recentemente era uma força, ainda é, mas tem desfalco do Boniface por causa de lesão, e está 3 jogos sem vencer, né? Teve um começo muito ruim nas eliminatórias para a Copa do Mundo e perdeu o último amistoso da competição. E tem 2 seleções emergentes. A Guiné-Bissau, que vem sendo uma frequente, né, constância, né, presença na CAN, né, chega aí para mais uma edição consecutiva da CAN, e também a Guiné Equatorial, que fez uma eliminatória para a CAN muito boa, né, batendo de frente com a Tunísia pela liderança do grupo. Como que você vê esse grupo? Lembrando
que são 6 grupos, 4 seleções cada, classificam os 2 melhores, mais os 4 melhores terceiros colocados. Oliveira, como que você vê esse grupo aí com a Costa Marfim e a Nigéria, em teoria como forças, e 2 seleções emergentes, digamos assim, no continente africano? Bom, Salaf, é legal a gente começar falando, né, que a CAN foi até adiada por conta das chuvas na Costa do Marfim, né? A CAN teria sido realizada no meio do ano, né, em 22, mas maio, junho, né, o período mais chuvoso do país. E aí, aliás, era para ter sido realizada em junho, julho do ano passado, né, em 2023. E em junho de 2022 teve o problema dos temporais, né, em Abidjan, né, que é a capital da Costa do Marfim, que deixaram mortos, inclusive, e aí o presidente, né, da Confederação Africana de Futebol decidiu por bem adiar a competição, né, porque a CAN ocorre a cada 2 anos, né. Até 2017 ela era sempre disputada ali em janeiro e fevereiro, em 2019 ela passou, né, para o meio do ano, em 2021, né, no auge da pandemia, a competição acabou sendo adiada para janeiro de 2022, né, a competição que o Senegal ganhou, foi o último vencedor, e aí era para ter voltado, né, para o meio do ano passado, né, junho e julho, mas por conta das chuvas, né, na Costa do Marfim, porque é o período mais chuvoso do país, entre junho e julho, a competição acabou sendo adiada para esse início de ano, né, e começa agora nesse mês de janeiro. Mas falando sobre esse grupo, Salaf, falando sobre a Costa do Marfim, vem de 2 bons jogos nas eliminatórias, né, goleou Seychelles por 9-0, claro, né, com toda a fragilidade do adversário, mas foi um bom resultado, e venceu a Gâmbia por 2-0. A Gâmbia que também está nessa Copa Africana de Nações em outro grupo. E no último dia 6, em amistoso, a Costa do Marfim goleou Serra Leoa, amistoso, por 5-1. Foi uma seleção que mudou um pouco, que chega bem para essa competição. A Costa do Marfim não disputou, né, as 2 últimas Copas do Mundo. Né? A última Copa que a Costa do Marfim disputou foi 2014. Ficou de fora na Rússia 2018 e no Catar 2022. E desde que não conseguiu a sua classificação para a última Copa, né, houve uma mudança no comando técnico. O Jean-Louis Gasset, né, o francês, assumiu a seleção e tem testado muitas formações na seleção da Costa do Marfim. É uma seleção que tem isso a seu favor, né? Pode mudar taticamente ao longo do jogo por várias vezes. E tem alguns destaques. O principal, sem dúvida nenhuma, é o Haller, né? O Sebastian Haller, centroavante do Borussia Dortmund, né? Que teve, alguns anos atrás, muito bem no Ajax, o que o levou, inclusive, para o Borussia, né? Passou por um problema pessoal, né? Um câncer que ele teve, mas agora de volta, né, aos campos. A Costa do Marfim espera que ele esteja 100%, né, fisicamente, porque é um jogador que vai ajudar bastante. É um centroavante de muita qualidade, um dos melhores, inclusive, dessa CAN, né, se nós pegarmos todas as seleções. Tem também o Kessié, né, que todo mundo conhece, o jogador que foi do Milan durante muitos anos, né, e também do Barcelona, agora está no Al-Ahly, né, da Arábia Saudita, mais um jogador que foi seduzido pelo mundo árabe, né. No ataque você tem o outro destaque, né, um jogador que vem surgindo muito bem, que é o Adingra, né, que joga no Brighton, e vem fazendo uma temporada muito boa lá do João Pedro, né, o João Pedro brasileiro, aquele, né, formado no Fluminense, vem muito bem nessa temporada na Premier League pelo Brighton, e o Adingra faz ali com ele o ataque, né, do time do Brighton, que é um time pequeno, a gente pode dizer, da Inglaterra, mas que vem fazendo uma boa Premier League pelo time que tem, além, claro, do Aurier, né, que é o destaque que todo mundo conhece, o Aurier, lateral direito, né, que foi durante muitos anos do PSG, também do Tottenham, agora ele joga no Nottingham Forest, né, também jogando a Premier League. Então são bons nomes da Costa do Marfim que chegam um pouco melhor para essa competição. Claro, vai ter o apoio da sua torcida jogando em casa, mas principalmente pelos últimos resultados e por esses bons nomes que tem, por essas variações feitas, né, pelo técnico Gasset na sua seleção. A seleção da Nigéria já chega com uma certa desconfiança, né? Como você falou, vem, né, de 2 empates nas eliminatórias, né, contra Zimbábue e contra Lesoto, né, seleções que ficam um pouco abaixo na Confederação Africana. E no último dia 8, a Nigéria fez, né, um amistoso e perdeu para a Guiné por 2-0, uma seleção também que estará nessa Copa Africana de Nações. E aí você tem como técnico português, né, o José Peseiro, treinador já veterano, né, que assumiu a seleção nigeriana, mas que tem 2 desfalques importantíssimos, como você disse, né, o Boniface passou por uma cirurgia, né, ele teve uma lesão na virilha, vai ficar afastado por pelo menos 3 meses, ele vem numa excelente temporada pelo Bayer Leverkusen, que é até agora o líder da Bundesliga, né, despancando os favoritos, que sempre são Bayern de Munique e Borussia Dortmund, né? O Leverkusen vem como líder até agora da Bundesliga e muito graças ao Boniface, que até agora em 23 jogos na temporada marcou 16 gols e deu 8 assistências, né? Isso entre Bundesliga, Europa League e Copa da Alemanha. É sem dúvida um dos principais destaques dessa seleção nigeriana, vai fazer muita falta no ataque. Por outro lado, tem confirmado o Victor Osimhen, né, que já vem bem já há algum tempo no Napoli, né? Foi uma das principais peças do título do Napoli, né? O Napoli voltou a ganhar, né, o Calcio, o campeonato italiano, depois de muitos anos, muito por conta do ataque, né? O Osimhen, além do georgiano, né, o Kviat Kvaratskhelia, foram 2 jogadores que foram muito bem, o Osimhen como principal artilheiro. Chega também bem, né? Ele vem em grande fase já pelo Napoli, já não é de hoje. Sem dúvida, vai a principal esperança, né, do time da Nigéria, além do meio-campo, né, já o jogador mais experiente, o Alex Iwobi, né, que ficou muitos anos
no Everton e agora joga no Fulham também, na Premier League, é um jogador importante, deve ser o responsável, né, por fazer essa ligação entre meio e ataque para municiar o Osimhen. Né? Não tem o Boniface, vai ser um desfalque importante, além do Ndidi, né, um jogador já de longa estrada no Leicester, né, é um jogador que está há muitos anos lá, também não vai jogar a Copa Africana de Nações, é um outro desfalque importante que a Nigéria tem, mas já chega assim num viés de baixa, assim, de desconfiança por conta desses resultados recentes. A gente sabe que seleção, o momento também conta muito, né? Apesar de ter bons nomes, como a gente já falou, o Iwobi e principalmente o Osimhen, mas a Nigéria chega num momento um pouco diferente da Costa do Marfim, que já chega um pouco melhor, tendo em vista esses resultados, né, das eliminatórias para a Copa do Mundo e também nesses amistosos que foram feitos nos últimos dias, já em preparação para a Copa Africana de Nações. A Guiné Equatorial, como você falou, é uma seleção que é emergente, né? Vem crescendo, né, nesses últimos anos. Tem, né, como técnico o Juan Misha desde 2021 e começou bem as eliminatórias, né? A Guiné Equatorial venceu a Tunísia por 1-0, um resultado que a gente pode dizer, assim, não diria surpreendente, mas mostra, né, o crescimento dessa seleção, porque a Guiné Equatorial na última eliminatória, né, até fez jogo duro contra a própria Tunísia, né, para a eliminatória para a Copa do Mundo do Catar, venceu a Tunísia por 1-0 e também a Namíbia por 1-0. Tem como destaque o Emílio Nsue, né, que é o maior artilheiro da história da seleção, que vem em boa fase, né, nos últimos 5 jogos pela Guiné Equatorial ele marcou 4 gols. É a principal esperança do time da Guiné Equatorial, que é uma seleção que vem em crescimento. E, por fim, fechando, né, a Guiné-Bissau, como você falou, é também uma seleção que vem em crescimento, começou bem as eliminatórias, venceu o Djibouti, né, por 1-0, empatou com o Burkina Faso por 1-1, as eliminatórias para a Copa do Mundo, sob o comando do Bassirou Condé, né, a Guiné-Bissau, é importante dizer, ela foi às últimas 4 edições da Copa Africana de Nações, então é uma seleção, né, entre os países lusófonos, né, da África, é uma seleção que vem se firmando, principalmente como uma força africana, pelo menos no futebol local. Nas últimas 4 Copa Africanas de Nações, a Guiné-Bissau esteve presente, né? Apesar de não conseguir a Copa do Mundo, que é um trajeto mais difícil, mas no cenário continental a Guiné-Bissau vem crescendo, né? Sem dúvida, a principal aposta é o Francisco, aliás, o Francolino Dju, né? Que fez base no Benfica, esteve bem, inclusive, na equipe sub-23 do Benfica, e agora ele joga no Midtjylland, né, da Dinamarca, no futebol dinamarquês, e vem fazendo uma boa temporada, né? Ele é centroavante, até agora, em 19 jogos, marcou 12 gols. Eu vejo assim, acho que a Costa do Marfim tem chance, sim, de passar. A Nigéria também, apesar do que a gente tem dito, né, chega num viés, assim, de baixa, mas eu acho que é um grupo que dá, sim, para a Guiné-Bissau e para a Guiné Equatorial sonharem, porque, querendo ou não, são 2 seleções, como você falou, né, que vem nesse crescimento, enfrentando uma Nigéria que vem em baixa, a Costa do Marfim, que tem bons nomes e já vem de bons resultados jogando, né, pelas eliminatórias africanas, e agora também chega. Então, acho que é um grupo assim, não vou dizer que é um grupo que tem um certo equilíbrio, mas acho que a Costa do Marfim chega bem, assim como a Nigéria. Eu diria assim, um ligeiro favoritismo, até pelo peso da camisa, pela história e pela seleção que tem. Talvez a Costa do Marfim e a Nigéria saem um pouco na frente, mas acho que a Guiné-Bissau e a Guiné Equatorial, até pelo que apresentaram recentemente, tem chance, sim, também de brigar por uma vaga. E lembrando só que Guiné-Bissau e Nigéria estiveram no mesmo grupo nas eliminatórias para a CAN, e a Guiné-Bissau ganhou o jogo na Nigéria, né? Fica só esse destaque, né? Foi um grande resultado, uma grande surpresa no ano passado. Só uma correção, né? Essa vitória da Guiné Equatorial, que você citou contra a Tunísia, foi vitórias para a CAN, mas as duas ficaram no mesmo grupo, e vale ressaltar, terminaram com a mesma pontuação, né? Ficaram brigando pela ponta do grupo, ou seja, Guiné Equatorial conseguiu bem. Quando na eliminatórias para a Copa, a Guiné Equatorial venceu a Libéria e a Namíbia, né? Mas conseguem 100% de aproveitamento. Inclusive, a Tunísia está no grupo da Guiné Equatorial também nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Olha só, a perseguição aqui. Então, vou ficar de olho. Eu acredito também que Guiné-Bissau e Guiné Equatorial podem surpreender. Chegamos ao grupo B. Grupo B, que tem o Egito como cabeça de chave, Gana, Cabo Verde e Moçambique. Grupo mais lusofônico, né, dessa CAN, né, com 2 seleções que falam português, que a gente conseguiria conversar numa boa. E aqui a gente vê, vamos dizer assim, cenários muito diferentes, né? Egito, eu já jogo, na minha opinião, não sei se o Bernardo concorda, a gente tem um dos 3 melhores jogadores do mundo nessa temporada, o Salah. O Salah tá jogando muita bola. Para mim, é o melhor jogador da Premier League hoje, né? Nesse começo do mês de janeiro. Talvez não termine o ano sim, mas o Liverpool tá fazendo um ano muito bom, e o Salah, para mim, é o grande nome desse time, e com certeza vai brilhar nessa CAN. E até joga essa pergunta, é a vez do Salah se consagrar na CAN? Assim como a gente lembra, vamos pegar, você até citou a CAN 19. A CAN 19, para quem viu o documentário do Sadio Mané, sabe que teve um peso gigante no Mané, né? Que naquela ocasião o Senegal perdeu a final para a Argélia, e o Mané foi lá e ganhou a CAN seguinte. O Salah perdeu a última CAN, né, nos pênaltis, aquela decisão que a gente acompanhou contra a Senegal, e agora volta para ser um grande nome dessa seleção egípcia. Será que vai ser a vez do Salah se consagrar? Fica a pergunta. Por outro lado, a gente tem uma seleção de Gana, que também está devendo muito ultimamente.
é uma seleção que começou mal nas eliminatórias para a Copa. A gente falou no podcast sobre eliminatórias para a Copa. A vitória contra a Madagascar foi no gol com o último lance, no jogo que Madagascar foi melhor que a Gana, dentro da Gana. Depois perde o jogo para Comores e agora nessa preparação empata com a Namíbia, né? Empate em 0-0. Inclusive, eu até compartilhei com o Bernardo antes aqui do nosso podcast a reclamação dos torcedores de Gana, né? Falando, pô, será que não é melhor a gente ficar de fora, né, dessa edição da CAN? Aí também tem Cabo Verde, que é uma seleção que oscila muito, né? Que a gente espera dela, mas às vezes ela consegue entregar bons resultados, e às vezes entrega maus resultados. Já foi uma seleção que há 10 anos atrás, quando estreou na CAN, surpreendeu, passou de fase, foi uma sensação, e vem nessa de tentar se estabilizar. E Moçambique, que volta desde 2010, tentando, vamos dizer, surpreender, né? Moçambique foi muito legal a classificação de Moçambique, não tem como destacar isso, mas não dá para saber a que nível que está Moçambique, né, nesse grupo. Como que você enxerga, vendo o Egito, que já é vamos dizer assim, uma conversa diferente, já é a gente falar sobre um favorito a título mesmo, e essas três seleções, que tem uma que está favorita a decepção, Gana, para mim, é favoritaça a ser a decepção nessa CAN, principalmente por quem não acompanha, e as outras duas que tentam, principalmente Cabo Verde, tenta surpreender, tenta aproveitar essa má fase de Gana. Como que você vê esse grupo B? Eu acho que é mais ou menos isso, Sof. O Egito chega muito bem, como você falou, né? Favoritos ao título, tendo, né, um craque no seu time como o Salah, que é bom a gente destacar, né? Ele, até agora, pelo Liverpool, nessa temporada, ele participou de gol em todos os jogos que ele disputou. Até agora, 27 jogos do Salah, 18 gols e 9 assistências, né? Então, são números, assim, absurdos. Do Salah, que já vem em boa fase, já não é de hoje, né? Vem muito bem no Liverpool, renovou o seu contrato, né, com os Reds, e com muito merecimento, né? Vem muito bem nessa temporada, e é bom a gente dizer, o Egito tem outros bons nomes também no ataque, né? Você tem ali o Trezeguet, que também vem em boa fase no Trabzonspor, né, no futebol turco, é também um jogador importante na seleção, assim como o Mohamed, né, que também joga no ataque, vem no Nantes, né, jogando pela Ligue 1, o campeonato francês, e vem fazendo também uma boa temporada. O Egito, que tem, né, o comando do Rui Vitória, que assumiu a seleção depois do Egito não conseguir a classificação para a Copa do Mundo do Catar em 2022. O Rui Vitória assumiu a seleção egípcia. O Rui Vitória, que o pessoal que acompanha mais o futebol europeu talvez conheça, né, ele foi campeão português pelo Benfica alguns anos atrás, teve um tempo, né, no mundo árabe e agora, né, dirigindo a seleção do Egito. O Egito começou bem as eliminatórias, né, goleando Djibouti por 6-0, com 4 gols do Salah, depois venceu o Serra Leoa e no último dia 7 venceu a Tanzânia em amistoso. Sem dúvida é uma das favoritas, deve passar nesse grupo, o Egito deve se classificar, é uma das favoritas ao título, né? Não só pelo Salah, mas também pelo conjunto. Tem uma boa seleção com bons nomes, outro que a gente pode destacar é o goleiro, né? O El Shaarawy, goleiro do Al Ahly já há muitos anos, líder, né, dessa seleção egípcia, um goleiro que também já vem de boas atuações. E Gana chega com essa desconfiança, como você bem destacou, lembrando que Gana foi eliminada na fase de grupos da última CAN, né? Então, o histórico recente na competição já não é bom. Não fez uma boa eliminatória para essa CAN atual, e como você falou, perdeu para Comores por 1-0, empatou com a Namíbia em 0-0 e perdeu em amistosos contra as seleções da CONCACAF, né? Perdeu por 2-0 para o México e tomou 4-0 dos Estados Unidos, né? E isso fez até o técnico de Gana pedir desculpas, né? A torcida por conta dessa atuação contra os Estados Unidos. Gana perdeu por 4-0, né? Foi uma atuação assim muito ruim, apesar de Gana ter participado da última Copa do Mundo. Mas acho que deposita suas esperanças, principalmente pelas lesões que tem, dois jogadores que são importantes, né? Você tem ali o Lamptey, né, que é lateral direito do Brighton, titular, né, na Premier League, não vai jogar, assim como o Partey, né, que é volante do Arsenal, ficou muitos anos no Atlético de Madrid, é também um jogador importante, mas acho que deposita suas esperanças no Kudus, né? É um jogador que já vem bem, já não é de hoje. Ele tinha ido muito bem no Ajax, né, quando chegou na Copa do Mundo em alta, foi bem, inclusive, na Copa do Mundo, marcando gol, apesar de Gana não ter se classificado para a segunda fase. Teve também um grupo difícil pela frente, né, um grupo com Portugal, com o Uruguai e com a Coreia do Sul, mas o Kudus foi muito bem naquela Copa do Mundo e vem muito bem no West Ham. Ele saiu do Ajax, foi para o West Ham, que vem jogando a Premier League. O West Ham atualmente é o 6º colocado, vem fazendo uma campanha muito boa no campeonato inglês, e o Kudus em 24 jogos já tem 10 gols marcados, né, além de uma assistência. É, sem dúvida, a principal esperança dessa seleção de Gana no ataque, né, apesar dele não jogar sozinho, numa seleção que já vem em baixa, já não é de hoje, tem ali o Kudus como sua principal esperança, mas também concordo com você, é uma seleção que é candidata, sem dúvida, a essa decepção. Já a seleção de Cabo Verde, né, tem ali alguns bons nomes, principalmente no setor de ataque, mas é uma seleção, como você disse, muito inconstante. Enfrentou Angola, né, e Eswatini, né, foram 2 jogos feitos, né, pelas eliminatórias, empatou com Angola por 0-0 e venceu o Eswatini por 2-0. E o técnico tem como principal arma o ataque, né, o Pedro Leitão, o técnico da seleção de Cabo Verde, tem na frente, né, o Rian Mendes, né, que é o maior artilheiro da história da seleção, joga no Karabük, né, o time turco, né, joga no campeonato turco, além do Giovanni Cabral, que acompanha mais o futebol português vai lembrar dele. O Giovanni Cabral é formado na base do Sporting de Lisboa,
inclusive teve chance na equipe principal, fez até boas atuações. Agora o Giovanni Cabral joga o campeonato italiano, né? Joga pela Salernitana. Além do Bebé, né, que é um jogador que teve no Manchester United alguns anos atrás, mas já tem uma longa estrada no Raio Vallecano, né? Já há muitos anos jogando La Liga. Cabo Verde tem a sua principal força no ataque, né? Mas tem esse problema no seu meio campo e defesa, o que faz de Cabo Verde uma seleção um pouco irregular. Então não se dá para apostar todas as fichas como uma seleção que pode, quem sabe, tirar a Gana desse grupo. Mas quem sabe, né? Como a gente falou, já que Gana perdeu, né? Perdeu esse último jogo para Comores e vem, né, de resultados ruins, como a gente falou, perdendo para o México, também para os Estados Unidos, é possível até que isso aconteça. Já Moçambique chega, né, em alta, né, volta a disputar a Copa Africana de Nações depois de muitos anos. Moçambique há quase 15 anos não disputa, né, uma Copa Africana de Nações. Tem ali como principal peça, principalmente ofensiva, o Catamo, né, um jogador que vem bem pelo Sporting, né, para quem acompanha o Campeonato Português. O Sporting até agora é o líder, né, do campeonato, e o Catamo vem bem, vem jogando, inclusive, sendo titular nesses últimos jogos da Liga Portuguesa. O Sporting, nesse momento, é o líder, e o Catamo vem ganhando cada vez mais oportunidades na equipe de Lisboa, né, treinada pelo Rubem Amorim. Então, tendo isso tudo em vista, acho que Moçambique, né, como a gente falou, volta a disputar o Macan depois de 14 anos, então, querendo ou não, já é um bom resultado, né, para a seleção. Claro que pode pensar um pouco mais alto, mas tendo em vista esse histórico recente na competição, já é um bom resultado voltar a disputar depois de quase 15 anos. Então, acho que o Egito é, sem dúvida, o favorito a passar em primeiro no grupo, e você ter ali uma disputa entre Gana e Cabo Verde, que não deveria haver essa disputa se Gana estivesse na ponta dos cascos, né? 100% de aproveitamento na sua equipe, né? Individualmente e também coletivamente, mas você vê que nos últimos resultados isso não tem acontecido. Dá para, quem sabe, Cabo Verde tentar sonhar se Gana realmente jogar como vem jogando nesses últimos resultados. Dá para Cabo Verde pensar numa classificação, mas acho que o Egito fica, né, com essa primeira posição, e a gente tem essa disputa na segunda posição. Se Gana voltar a colocar o seu futebol nos trilhos, eu acho que consegue essa segunda vaga, até pelos nomes que tem no seu time. Quem acreditou na última CAN e conseguiu alcançar pela má fase de Gana foi Comores, né? A gente falou que Comores venceu Gana nas apresentatórias da Copa. Naquela edição da CAN, Comores foi lá e venceu a Gana, né? Foi uma primeira sequência de vitórias de Comores para cima dos Black Stars. E também fica a destaque, você falou do Mohamed Kudus, que ele está fazendo uma dupla muito boa com o Paquetá no West Ham, né? Os dois estão sempre participando de gols, né? O Elcio Vai Júnior, que é o nosso analista, já soltou vários vídeos falando sobre o Paquetá, esse entrosamento dele com o Kudus, e também sobre a seleção de Cabo Verde. Quem não conferiu, dá uma olhada nas camisas de Cabo Verde, cara. Elas estão maravilhosas. Elas têm uns detalhezinhos, para quem não sabe, Cabo Verde é um arquipélago. Então, tem as ilhas de Cabo Verde que estão na camisa. Cara, ficou sensacional. Uma salva de palmas lá para a empresa que fez. Eu não lembro o nome da empresa, mas só fica destaque que tem uma barbatana de tubarão saindo da marca da empresa. Porque o apelido de Cabo Verde, eles são os tubarões azuis, né? Então, fica aí a nossa menção honrosa a essa grande empresa. Grupo C, grupo que tem o atual campeão, o Senegal. Também tem Camarões, Guiné e Gâmbia. Senegal, atual campeão, tem força para repetir o título, Bernardo? Pode ser, vamos chegar, falar assim, comparando com o Luta, chegar com o cinturão na mão? Camarões, a gente sabe que depois da CAN, Camarões passou por uma crise bem grande na sua federação, né, com tudo. Quase ficou de fora da CAN, lembrando que Camarões foi ali nas eliminatórias para a CAN na última rodada, precisando ganhar de Burundi, né, e o jogo foi muito tenso, né, foi muito complicado. Guiné, que vem mostrando, acho que uma candidata a sensação, né, vem crescendo com potencial, né, fez um jogo com o Brasil ano passado, mas vem de resultados bons, a própria vitória contra a Nigéria. E a Gâmbia, que foi, sem dúvidas nenhuma, a grande sensação, né, o grande destaque da última edição da CAN. Fica o destaque também que nessa CAN a gente não tem estreantes, né, não há nenhuma, foi a primeira vez na história a gente não teve nenhum estreante. Quem chegou mais perto foi a República Centro-Africana, mas acabou perdendo a vaga ali para Gana e Angola. Gâmbia, pode repetir o sucesso da última CAN, Bernardo? O que você vê nesse grupo C para o grupo e também para o longo da competição? Salaf, eu acho que nesse grupo assim, tem um pouco mais de equilíbrio, se nós pensarmos, como você falou, que Guiné vem também em alta, né, e pode brigar por essa classificação. Eu acho que Gâmbia fica um pouco para trás, não tanto pela sua seleção, mas pelos adversários que vai ter pela frente, né? É um grupo, sem dúvida, duro, né, para a seleção de Gâmbia, que é uma seleção também emergente, como você falou, né? Começando a falar por ela mesmo, né? Gâmbia está disputando a CAN pela segunda vez, como você falou, em 2021, né? A edição que foi disputada em 2022. Ela chegou nas quartas de final, né? O que foi muito bom para uma seleção estreante, acabou sendo eliminada por Camarões. O treinador segue sendo, né, o Tom Sandfield, e tem ali no seu time, assim, poucos jogadores assim de nome, a gente pode dizer, jogadores de destaque nesse futebol mundial. Você tem ali, principalmente na zaga, né, o Omar Colley, né, que é zagueiro do Besiktas, titular
no Campeonato Turco, então é uma espécie de líder dessa defesa de Gâmbia. Além do ataque, né, o Hassan Cissé, que é do Damak, né, joga na Liga Saudita, é o maior artilheiro da história da seleção, mas é uma seleção com poucos nomes, né? Mas é claro que pode pensar, né? Se a gente pensar aqui em 2021, na edição de 2021, Gâmbia como estreante, né? Teve um desempenho assim excelente, né? Chegando nas quartas de final, acabou sendo parada por Camarões. Mas eu acho que, entendo, né, esses adversários pela frente, fica um pouco mais complicado para a Gâmbia. Eu acho que fica um pouco mais para trás. Você tem ali o Senegal, que é sem dúvida o time com mais nomes de peso desse grupo, né? Você tem ali o Mendy, o Koulibaly, que é um excelente zagueiro, né, esteve até alguns anos atrás entre os melhores do mundo, né, hoje joga no futebol saudita. Você tem o Gana Gueye no meio campo, que é também um jogador experiente, o Ismail Assar no ataque, que é um bom jogador, além, claro, do Sadio Mané, né, que é o principal craque, né, dessa seleção de Senegal, que busca, né, o bicampeonato da CAN e que tem ao seu lado o entrosamento, principalmente de um trabalho muito longevo do Aliou Cissé, né, ele já vem como treinador já há muito tempo. Ele começou a ganhar destaque na Copa de 2018, ele já era o treinador, prosseguiu para o ciclo para a Copa do Catar e agora segue como treinador, né? Ao que tudo indica, se Senegal se classificar, o Aliou Cissé pode alcançar a sua terceira Copa seguida, né? Como treinador. Então tem esse trabalho longevo como seu aliado. O Aliou Cissé, que vem fazendo um bom trabalho à frente da seleção de Senegal, que tem a defesa como principal ponto, né? Como a gente falou, além do Mendy, que é um bom goleiro, o Koulibaly, que é um bom zagueiro, o Senegal não sofreu gols nos últimos 5 jogos que disputou, né? Entre amistosos e jogos para eliminatória da Copa do Mundo. Então é um time que chega bem, mas que tem 2 adversários, né, que também tentam se provar, principalmente Camarões, como você falou, né, teve o problema ali da sua federação, é uma seleção com problemas históricos, né, de federação. Nesse momento agora, né, recentemente o presidente era, né, o Samuel Eto'o, ex-jogador que todo mundo conhece, o jogador mais famoso da história de Camarões, era o presidente da federação, ele teve alguns problemas, principalmente com o Onaná, que era o goleiro titular, né, de Camarões, que jogou a primeira partida da Copa do Mundo, aquela partida contra a Suíça, né, que Camarões perdeu, e depois ele perdeu a posição, né, foi, né, barrado pelo técnico, o Rigobert Song, que foi zagueiro muitos anos, né, de Camarões, mas é uma seleção que tenta superar esses seus problemas. Eu acho que o principal destaque é, sem dúvida, o Aboubakar, né, no ataque. O Aboubakar é um jogador já de longa estrada, um jogador experiente no futebol europeu, já tem 37 gols, né, pela seleção, com um pouco menos ali de 100 partidas, e vem muito bem nessa temporada pelo Besiktas. O Aboubakar é um jogador que parece que nasceu para jogar no Besiktas, né? Ele teve no time turco, saiu, jogou pelo Porto, também por outras equipes, jogou no futebol francês, agora de volta no Besiktas e vem numa média de gols excelente. O Aboubakar é um jogador que chega em alta, sem dúvida, para essa equipe de Camarões, que não vai ter, né, o Mbeumo como seu reforço, porque ele, né, se lesionou, é um desfalque importante. Ele vem numa boa fase pelo Brentford, né, jogando a Premier League. É um desfalque importante para Camarões, mas que tem o Aboubakar como sua principal esperança de gols, a gente pode dizer, né? A ver se Camarões, enfim, conseguiu superar, né, os seus problemas internos para que em campo consiga, né, desempenhar um bom futebol. Além da Guiné, que também chega, como você falou, candidata à sensação, Guiné, que há um tempo atrás, né, fez aquele amistoso com o Brasil, e que agora venceu, né, a Nigéria, como você falou, em amistoso. Tem ali como principal destaque o Guirassy, acho que é sem dúvida o principal destaque, ele vem muito bem no Stuttgart, né, jogando a Bundesliga até agora, né, você tem ali 16 jogos disputados, o Guirassy já tem 19 gols marcados, né, ou seja, uma média de mais de 1 gol por jogo. Ele só fica atrás do Harry Kane, mas não é demérito nenhum, né, tá atrás do Harry Kane, hoje no Bayern de Munique, né, o Guirassy é o vice-artilheiro da Bundesliga, é sem dúvida o principal destaque dessa seleção de Guiné. Então eu vejo nesse grupo, acho que Gâmbia fica um pouco mais para trás, é o franco atirador desse grupo, acho que Senegal, até pelos nomes que tem, imagino que consiga classificação, e vejo como Guiné, uma seleção emergente, Camarões com tantos problemas, acho que Camarões e Guiné vão brigar por essa segunda vaga, e acho que Senegal chega bem para poder se classificar. E também fica o destaque do interesse de equipes brasileiras como o Aboubakar. Será que depois da CAN o Aboubakar vem para o Brasil, né? Teve lá uma polêmica dele ali no final do ano, que ele foi afastado pelo Besiktas, rolou uma história até de implante de cabelo, meu amigo. Aí ele voltou, foi reintegrado, que não era nada disso. Vamos ver se numa dessa ele ia ser bom demais. E a gente toma noticiando, né? A gente falou sobre a seleção de Gâmbia. Hoje a gente está gravando esse podcast no dia 11 de janeiro. A seleção de Gâmbia teve problemas com o seu avião, né? Teve que fazer um pouso de emergência após faltar oxigênio na aeronave, ou seja, uma notícia preocupante. Mas está tudo bem, graças a Deus, com a seleção de Gâmbia, né, já prosseguiu viagem para a Costa do Marfim, onde vai disputar a competição. Agora vamos para o Grupo D, que tem uma seleção que se esperava muito na última edição e acabou, né, fraquejando, que foi a seleção da Argélia, né, e que também chega também com certo favoritismo. Talvez a última CAN de jogadores que brilharam na história da Argélia, né, Mahrez, Feghouli, Slimani, que joga no Brasil, né? Ele ainda não saiu do Curitiba, né? Vamos ver depois da CAN, mas ele ainda é jogador do Curitiba nessa CAN. Então, é uma seleção que chega para o seu last dance, vamos dizer assim, dessa grande geração da Argélia. Também tem a Burkina Faso, que vem
sendo uma presença constante nas últimas fases finais, né? Chegou à semifinal direto, já disputou final aí nos últimos 10 anos de campo. Pode ser uma grande surpresa aí, mais uma vez. Uma surpresa não, né? Porque, como ele está sempre batendo uma na frente, pode ser um grande destaque novamente. A Angola, que volta aí tentando mostrar força na competição, e a Mauritânia, né? Que chega aí pela terceira vez seguida na CAN, mas ainda não passou da fase de grupos. Bernardo, acho que nesse grupo a Argélia tem uma força distoante, né? Acho que, a não ser que decepcione, igual da última vez, que foi a grande decepção da última CAN, sendo uma foi a Argélia. E outras seleções aí, a Burkina Faso, como falamos, vem nessa atuada de ir muito bem nas últimas CANs, né? Vamos ver se vai se manter. E agora a Mauritânia tentando surpreender. A Angola tentando voltar a ser uma força e a Mauritânia tentando ser uma força. Né? Lembrando que a classificação da Mauritânia foi num grupo muito complicado, né? Deixou para trás Sudão e Gabão ali, num grupo muito brigado com a República Democrática do Congo. A Mauritânia conseguiu sua vaga. Como que você vê aí esse grupo D? Grupo que tem os guerreiros do deserto como destaque. Salaf, eu acho que esse grupo já é um pouco mais claro em relação aos favoritos a se classificar, que eu imagino que sejam Argélia e Burkina Faso. Como você falou, né? A Argélia ganhou a CAN em 2019 e na última CAN não passou nem na fase de grupos, né? Ficou com 1 ponto em 3 jogos. Né? Foi uma campanha decepcionante. E como você falou, né? Fecha essa geração tão vencedora da Argélia, né? Que foi muito bem naquela Copa. Todo mundo vai lembrar, né? A Copa de 2014, aqui no Brasil, quando a Argélia conseguiu, né, a classificação para a segunda fase. Foi eliminada pela Alemanha fazendo um jogo duro, o jogo foi para prorrogação, inclusive. E é uma seleção, né, que ainda tem aqueles nomes, principalmente o Slimani, né, que já é um centroavante experiente, já veterano, mas que tem 45 gols pela seleção. O Slimani é um jogador de muita história na seleção da Argélia, como você falou, né? Hoje ainda joga, né, no Coritiba, né? Marcou alguns gols, inclusive, né, nesse último Campeonato Brasileiro na Série A. Mas o técnico da Argélia, né, que é o Djamel Belmadi, apostou esse início de renovação, a gente pode dizer, né? Tirando esses jogadores que são mais antigos e mais conhecidos, evidentemente você tem ali o Amoura, que é um jogador que vem bem no futebol belga, e principalmente o Aouar, que é aquele jogador de meio campo, foi muitos anos do Lyon, né? Ele, na verdade, nasceu na França, mas decidiu, né, defender a Argélia há pouco tempo, agora joga na Roma, é um jogador importante também no meio campo, né, da seleção da Argélia, além do Mahrez, né, como você falou, durante muitos anos no Manchester City, agora joga no futebol saudita, mas é um jogador também de muita qualidade, jogador também já experiente, sem dúvida esse fechamento, né, da geração famosa da Argélia, mas acho que chega bem para esse grupo, apesar da decepção na última CAN, tem tudo para conseguir a classificação para a próxima fase. Você tem ali Burkina Faso, que foi muito bem na última CAN, né, e tem esse destaque ainda é o Traoré, sem dúvida nenhuma. O Traoré joga no Aston Villa, né, se não vem bem tanto no clube, na seleção ele consegue fazer uma boa figuração, não à toa é o maior artilheiro da história da seleção, além da zaga, né, você tem ali o Tapsoba, que já vem bem há um tempo no Bayer Leverkusen, né, titular do Bayer Leverkusen, que nesse ano vem sendo a sensação da Bundesliga, né, como líder até agora. O Tapsoba é titular da zaga, então a seleção de Burkina Faso tem alguns bons nomes. Você tem a Mauritânia, como você falou, jogando a sua terceira CAN consecutiva, mas que ainda não conseguiu passar de fase, que tem poucos nomes, né? Talvez o que mais se destaca ali seja o Camará, que joga, né, no ataque, que era o maior artilheiro da seleção, jogou muito tempo no Fulham, hoje joga no futebol dos Emirados Árabes. E fechando Angola, né, que volta a disputar uma Copa Africana de Nações depois de algum tempo, mas que tem principalmente o seu problema no ataque, né? A seleção da Angola, nos últimos 7 jogos, marcou apenas 1 gol. É um problema que precisa ser resolvido, né? Tem até no ataque alguns bons nomes, principalmente o Gelson Dalla, né? Que já é um jogador que tem 15 gols pela seleção de Angola, né? E vem bem no futebol do Oriente Médio, ele joga no Catar. É uma seleção que precisa superar esses problemas. Tendo em vista tudo isso, até pelos nomes que a Argélia tem, mesmo Burkina Faso, que também tem 2 bons nomes, e é uma seleção que nos últimos ciclos, né, principalmente de Copa do Mundo, Burkina Faso sempre tenta ali, bate na trave, né, para conseguir uma vaga na Copa. Eu acho que esse grupo já fica um pouco mais claro que a Argélia e Burkina Faso são as 2 seleções favoritas a se classificar. Pois é, e lembrando só que Slimani não joga no Catar, né, joga no Brasil, a frase que ele disse após a polêmica lá do pênalti, né, no amistoso ano passado contra Cabo Verde, inclusive, né, que ficou uma briga dele com o Mahrez, ele pegou a bola, bateu o pênalti e falou, eu jogo no Brasil, não no Catar, então fica aí esse ponto, e vamos ver como vai se destaque. Acho que Burkina Faso é uma sessão sempre muito interessante de se acompanhar, então sempre vai muito bem no torneio africano. Ainda não disputou uma Copa do Mundo, mas sempre chega muito bem em competição africana. Vamos chegar ao grupo E, que muita gente considera o grupo da morte, hein? Esse grupo aí um pouquinho mais tenso, que tem a seleção de Mali, que é uma seleção que vem tentando se provar como um destaque, né? Já bateu muito na trave na última Copa do Mundo, que muita gente achou que ela ia estrear, né? Tomou 1 gol só na eliminatória toda, que foi contra, e foi justamente o gol que tirou a Mali da Copa do Mundo. Mali perdeu para a Tunísia, que também está nesse grupo. Tunísia que tem um desfalque que a gente já vai comentar. Tem a África do Sul,
que empatou ontem, dia 10, no caso, com o Lesotho e né, vem aí com sérias críticas, né, agradecimentos aos senhores do Bafana por o jogo não ter sido transmitido, e a Namíbia, que é o patinho feito do grupo, aí tentando arrumar um caos aí. E aí, Bernardo, como que você vê? Até saindo um pouco do grupo, Mali tem chance de bater de frente como favorito, que essa geração de Mali, muita gente fala, o Luiz Fernando mesmo, que participou aqui outro dia do podcast, ele é muito fã desse time de Mali, e muita gente mas já chegou na hora de Mali ter essa força continental, essa geração de Mali, além de ir para a Copa do Mundo, brigar pelo título de Macan. Tunísia, que vem de uma ótima Copa do Mundo, né, não passou de fase, mas tentando, e tem o destaque do Hannibal, né, o Hannibal Mejip, que joga no Manchester United, mas optou por não ir para campo para ganhar minutagem e experiência. É um fato muito raro. Normalmente a gente vê jogadores saindo dos times para jogar campo. O Hannibal começou a ganhar espaço no United e pediu para ficar de fora. África do Sul, que vem aí com esse percalço, né, perdeu para a Ruanda nas últimas eliminatórias, no último jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo, e agora recentemente empatou com o Lesotho. E a Namíbia, né, que se por um lado é um vexame, por exemplo, a Gana empatar com a Namíbia, para a Namíbia é o oposto, né, mostra que a Namíbia tem um pouquinho de força. E como que você enxerga esse grupo? Para você, é um grupo da morte? Salaf, eu acho que nesse grupo Mali chega muito bem, tendo em vista os adversários, né, que vai ter pela frente, principalmente a África do Sul, que vem em baixa, né? E a Namíbia, como você falou, é uma seleção que vem crescendo, mas que ainda não tem essa força, nem de longe, no continente africano. E eu concordo assim, contigo no sentido de ver que Mali pode finalmente, né, tentar subir de patamar no continente africano e tentar buscar algo maior, principalmente nessa Copa Africana de Nações. É uma seleção que já vem bem, né? Nas últimas eliminatórias para a Copa, sempre também chegando, né? Se assemelha um pouco a Burkina Faso de bater na trave, né? Quando chega ali nos confrontos para conquistar a vaga para a Copa do Mundo. Agora, com o aumento de vagas, né, para a Copa do Mundo, talvez Mali possa até sonhar com isso, mas que vem bem, né? Nas eliminatórias da CAN, nos 6 jogos, venceu os 6 jogos, jogou nas eliminatórias da Copa, venceu o Chad por 3-1, empatou com a República Centro-Africana por 1-1, no último dia 6, goleou, né, Guiné-Bissau por 6-2. Tem alguns bons nomes, né? Você tem ali o Doumbia, que vem muito bem agora jogando no futebol saudita, mas que foi muito bem no Sochaux, né, no campeonato francês da segunda divisão. Você tem o Sissoko, que vem bem no Saint-Étienne, né, também um bom jogador. O Adama Traoré, que vem muito bem no futebol húngaro até agora, no Ferencváros, fazendo uma boa temporada. Principalmente o Amari Traoré, né? Eu acho que é o jogador de mais destaque nesse momento, muito por conta do momento que a Real Sociedade vem vivendo, né? Se classificou para uma oitava de final de Champions League, algo que não acontecia há muito tempo, e o Traoré teve destaque, né? O jogador titular da equipe da Real Sociedade. Eu acho que Mali chega bem para esse grupo para disputar essa primeira posição, além da Tunísia, que é também uma seleção importante, que tem bons nomes, sem dúvida nenhuma. A Tunísia venceu, né, o Egito em amistoso, mas perdeu para a Coreia do Sul e para o Japão em amistosos que fez, né? Nas eliminatórias da Copa venceu os 2 jogos, né? Venceu o São Tomé e Príncipe, goleou por 4-0 e venceu o Malawi por 1-0. No último dia 10, né, ontem, né, o dia anterior à gravação, né, nossa aqui do podcast, venceu o Cabo Verde também por 2-0, como você falou. Então a Tunísia tem a seu favor a sua defesa, é uma seleção que toma poucos gols. A gente viu isso até na Copa do Mundo, né? Num grupo difícil que a Tunísia teve, né, enfrentando a França, a Dinamarca e a Austrália. A Tunísia é uma seleção que toma poucos gols, tem essa defesa a seu favor. Eu acho que o principal, né, como você falou, vai sentir falta, né, do Mesbri, que é um jogador importante, mas tem ali no meio campo bons jogadores. Você tem ali o Skiri, que vem muito bem no Frankfurt, que é o time que vem bem na Bundesliga, o Skiri é titular, além do Laiduni, né, que fez uma boa Copa do Mundo. O Laiduni, volante, foi muito bem na Copa do Mundo e agora joga no Union Berlin, né, também disputando, né, a Bundesliga, é também um bom jogador. A África do Sul já é o oposto, né, chega muito em baixa, né, perdeu para a Ruanda por 2-0, um jogo nas eliminatórias da Copa, venceu o Benin por 2-1, mas é uma equipe que tem essa dificuldade ofensiva. Nos últimos 7 jogos, a África do Sul marcou apenas 4 gols. Se tem ali como destaque, talvez um pouco mais, né, acima dos companheiros, o Percital, que é o jogador do Al-Ahly, né, já mais conhecido da torcida, porque o Al-Ahly sempre chega, né, no Mundial de Clubes, e o Percital é titular da equipe, tem 14 gols, né, pela seleção, mas é uma seleção que vem baixa, né, como você falou, empatou com o Lesotho, né, a África do Sul já é uma seleção que não vem bem já há algum tempo, tendo a Namíbia como a seleção que é franco-atiradora nesse grupo, sem dúvida nenhuma, vai disputar a CAN pela 3ª vez, disputou em 98 e 2008, né, agora depois de 15 anos, a Namíbia vai voltar a disputar uma Copa Africana de Nações. Teve até um amistoso antes da CAN, como você falou, empate com Gana por 0-0 para a Namíbia é um bom resultado, e é uma seleção que também toma poucos gols, mas é uma seleção que faz poucos gols, né? A Namíbia tem esse problema. O principal destaque, sem dúvida nenhuma, é o Peter Chaluil, né, que joga no Mamelodi Sundowns, né, da África do Sul, até agora, né, tem 16 gols, né, na seleção da Namíbia, é um jogador também que faz boa figuração no futebol sul-africano. Mas, tendo em vista tudo isso, até pelos nomes que tem, pelo grupo que enfrenta, eu acho que Mali e Tunísia saem na frente para conquistar essa classificação. Eu fui pesquisar o nome do rapaz, inclusive,
ele foi lá e curtiu no vídeo de golaço do Ponte Verde, realmente a gente postou, e ele apareceu por lá, então fica um abraço aí pro grande jogador, me fugiu o nome, peço perdão, até fui pesquisar aqui, mas a internet não tá ajudando, mas tá lá, se você quiser conferir, veja lá os gols da data FIFA de novembro, golaço, tem um gol olímpico na Namíbia, o cara que fez o gol, o capitão da equipe, foi lá e curtiu. Agora chegamos pro grupo F, que tem Marrocos, né, grande destaque talvez essa CAN, a Zâmbia, a República Democrática do Congo e a Tanzânia. Bernardo, Marrocos é favorito absoluto para essa CAN? Você enxerga assim, depois da última Copa do Mundo perfeita, primeira seleção que chegou numa semifinal de Copa do Mundo, Marrocos é favorita? República Democrática do Congo é uma seleção que a gente espera muito dela há muito tempo e vem chegando aos poucos, em degrau a degrau. Dá para dizer que dá para sonhar com um avanço maior neste ano. Zâmbia, que volta depois de ser campeão, né? A Zâmbia ganhou a CAN em 2012 e essa foi a última participação da Zâmbia, quando bateu a Costa do Marfim do Drogba e tudo mais na final e volta, né? Após disso na CAN, que também pode ser aí um destaque. O República do Congo também estava há um tempo, né, sem disputar. E a Tanzânia, a gente até falou para quem quiser escutar, a gente entrevistou o preparador de goleiros da seleção da Botsuana, o Milton Mianoff, e ele trabalhou muito tempo no futebol da Tanzânia, e quem acompanha o futebol africano de clubes sabe que nesse aspecto, o futebol da Tanzânia vem se destacando, com o Zambia e com o Young Boys, o Young Africans, perdão. E aí, Bernardo, o que você espera desse grupo? Dá para dizer que Marrocos não só favorito no grupo, mas favorito para a CAN, como assim, um grande nome, que acho que todo mundo que vai acompanhar, igual eu falei, na Band, né, onde vai passar os jogos, o pessoal está na expectativa para ver a seleção de Marrocos, né, depois da Copa do Mundo que fez. E como que volta a Zâmbia, República Democrática do Congo, e se você vê que tem chance desse brilho do futebol local, principalmente financeiro, do futebol local da Tanzânia, ressoar nessa participação, né? Acho que é a terceira participação da Tanzânia. Salaf, eu acho que Marrocos chega, sem dúvida, como favorita, não só para o grupo, mas também para a Copa Africana de Nações. Né? São algumas seleções que se destacam, né? Assim como o Egito também tem um certo favoritismo ao título. Acho que Marrocos chega bem, como você falou, muito por conta do que fez, né? Foi a seleção que foi sensação da Copa do Mundo, né? Marrocos chegando, né, uma semifinal, né, batendo de frente com a França. Então, Marrocos chega muito bem para essa Copa Africana de Nações. Acho que é a grande favorita a terminar esse grupo na primeira posição e ter a seu favor a coletividade, né? Porque Marrocos é uma seleção que tem bons jogadores em todas as posições, né? Tem o trabalho, né, do Walid Regragui, né? Continua como treinador. Você tem ali uma defesa que não se altera, né? A mesma defesa, né? Com o Bono sendo um bom goleiro, assim como o Hakimi, né, e o Mazraoui como laterais, ali do Aguer e do Saïs na zaga. Então, uma seleção até que começou a ser decorada, né, a gente pode dizer, na cabeça de todo mundo, a escalação de Marrocos. Você tem ali no meio campo, sem dúvida, né, o Sofiane Amrabat, que é um volante excelente, fez uma Copa do Mundo quase perfeita, né, ele vinha na Fiorentina já há muitos anos, agora joga no Manchester United, é importante também para o Amrabat, né, para poder crescer nesse cenário europeu. O Aguer, né, zagueiro, continua titular do West Ham, uma equipe que vem bem também na Premier League. Você tem ali o Harit, que tem ganhado um pouco mais de minutagem na seleção, tendo em vista aquele meio campo, né, que ficou conhecido, o trio de meio campo, com o Amrabat, o Amalá e o Onahri, e o El Khamouz, né, e o Harit, o El Khamouz, né, e o Harit vem ganhando um pouco mais de destaque na seleção. Harit é titular, né, do Olympique Marseille, também vem bem. O El Khamouz é um dos jogadores assim mais novos, né, da seleção de Marrocos, tem apenas 19 anos, mas é um jogador que vem surgindo assim, um jogador promissor, né, titular do Genk, da Bélgica, né? São jogadores que vêm jogando mais aqui no ataque, no meio-campo, aliás, da seleção de Marrocos. Além do ataque, né, continua o En-Nesyri como titular, né, do comando de ataque marroquino, ele já é um jogador já de alguns anos no Sevilha. Então, acho que o Marrocos chega muito bem, é o favorito para esse grupo, tendo em vista, né, o trabalho do Regragui, que já continua, uma equipe já entrosada, com bons nomes em todas as posições. E se fizer o que fez na Copa do Mundo, o Marrocos, sem dúvida nenhuma, é favorita, né, a conquistar esse título da Copa Africana de Nações. Você tem ali a República Democrática do Congo, né, que fez amistoso, né, perdeu para a África do Sul, empatou com a Nova Zelândia, né, e com a Angola, perdeu também para a Burkina Faso, mas é uma seleção que chega, né, também com esperança de conseguir essa classificação. Você tem ali como destaque, sem dúvida nenhuma, o Simon Banza, né, primeiro como líder da defesa, o Mbemba, né, o Chancel Mbemba, que é um jogador que fez boas temporadas no Porto, inclusive, né, jogando o campeonato português, agora jogando no Olympique Marseille, é também um jogador titular. O Marseille, o Mbemba, sem dúvida nenhuma, é o jogador destaque dessa seleção da República Democrática do Congo, jogador líder, né, dessa defesa da República Democrática do Congo, titular hoje, né, do Olympique Marseille. Você tem ali no ataque o Issa, que é um jogador que vem sendo titular do Brentford, né, jogando a Premier League, é um jogador também de bom destaque, né, o Issa
vem como titular nessa Premier League, é um jogador também importante para essa seleção da República Democrática do Congo, mas o destaque maior, sem dúvida nenhuma, é o Simon Banza. O Banza que vem muito bem no Braga nessa temporada. O Braga que, como todos, né, que acompanham o futebol português sabem, né, que o Braga é um time ali que briga entre os 4 primeiros colocados, quase sempre, né, os 3 primeiros são Porto, Benfica e Sporting, e o Braga sempre fica na 4ª colocação ali, tentando chegar na 3ª. E se está hoje na 4ª colocação, brigando pela 3ª colocação, que atualmente é do Futebol Clube do Porto, é muito graças ao Simon Banza, né? O Simon Banza vem muito bem nessa temporada até agora pelo Braga. Ele já tinha feito uma temporada muito boa anterior, né? 22-23. Essa atual temporada 23-24 vem sendo quase perfeita para o Banza. Em 26 jogos ele marcou 14 gols e deu 4 assistências, né? Um jogador que atua ali pelos lados do campo. É um jogador importantíssimo para essa seleção da República Democrática do Congo. Então é uma seleção que pode sim sonhar por uma classificação para a próxima fase. Eu acho que briga ali com a Zâmbia pela 2ª colocação. A Tanzânia, como você falou, é uma seleção que tem o futebol local como sua principal força, né? Nas eliminatórias para a Copa, a Tanzânia perdeu para Marrocos, que é um resultado até normal, a gente pode dizer, e venceu o Níger, né? No amistoso, perdeu para o Egito e empatou com o Sudão. Mas é uma equipe que tem o futebol local como a sua principal força. Se você for pegar a seleção titular da Tanzânia, 6, 7 jogadores atuam no próprio país. Então é uma seleção que aposta muito, né? E tem a sua seleção formada muito por jogadores locais, né? Que atuam no próprio país. Sem dúvida nenhuma, o outro centroavante também importante é o Samata. Eu acho que é o principal destaque dessa seleção. Apesar da Tanzânia ser uma seleção que, na maioria, né, na maior parte da sua equipe, é uma seleção que atua em casa, né? Jogadores que atuam na Tanzânia. Para mim, o principal destaque é atua fora, que é o Samata. Hoje é centroavante do PAOK, né? Joga no futebol grego, o PAOK da Grécia, e o Samata já tem 21 gols marcados pela seleção da Tanzânia. Mas acho que a Tanzânia chega como franco atiradora nesse grupo. Marrocos, sem dúvida, é a principal força desse grupo, acho que chega como favorita. República Democrática do Congo brigando pela 2ª colocação, com a Zâmbia, né, que a gente acabou não falando. Zâmbia que perdeu para o Egito, né, fez 3 amistosos durante esse ciclo para a Copa Africana de Nações. Perdeu para o Egito, empatou com Camarões e venceu Uganda nesses amistosos. Então, uma seleção também que chega bem, a seleção da Zâmbia. Nas eliminatórias para a Copa, venceu o Congo e acabou perdendo para o Níger. Então, é uma seleção que chega, né, tem ali um pouco de irregularidade, mas é uma seleção que pode chegar para também buscar essa vaga na 2ª fase da Copa Africana de Nações. Tem como destaque, sem dúvida, o Patson Daka, né, do Leicester, que acabou sendo rebaixado, né, hoje joga a Championship, a 2ª divisão do campeonato inglês. Em 8 jogos na temporada, o Daka tem 4 gols e 2 assistências, né, um jogador também que é de destaque dessa seleção de Zâmbia. Além do Sakala, né, que vem muito bem pelo Al-Faya, né, jogou 2 temporadas no Rangers, e aí o Sakala, depois de 2 temporadas no Rangers, jogando no futebol escocês, ele foi para o Al-Faya, né, e até agora vem muito bem no Al-Faya, né, no Oriente Médio, tem 10 gols e 5 assistências, né, em 27 jogos. O Sakala é também um jogador que vem bem. Né, o principal destaque da equipe da Zâmbia é o seu ataque. Mas tendo em vista tudo isso, Salaf, eu acho que o Marrocos é, sem dúvida, o principal destaque desse grupo, favorito para poder se classificar, deve, inclusive, passar em primeiro lugar, é a minha aposta. Eu acho que a República Democrática do Congo chega um pouco melhor do que a Zâmbia para poder buscar a 2ª vaga nesse grupo. Mas aí você tem também a disputa, né, pela 3ª colocação, então, tendo em vista isso, quem sabe a Zâmbia possa até se aventurar, buscar uma vaga, mas eu acho que a Marrocos e República Democrática do Congo, Marrocos, sem dúvida, deve se classificar em primeiro, favorita a ganhar a CAN, além do Egito e de outras seleções, e a República Democrática do Congo, a meu ver, larga um pouco na frente para conquistar a 2ª vaga nesse grupo F. Marrocos que tem que superar essa questão do favorito sempre se dá mal, né? Vamos tentar lembrar, a gente falou da Argélia, a Argélia perdeu a CAN quando foi favorita, Senegal perdeu o CAN, Costa do Marfim perdeu o CAN. Vamos ver se Marrocos vai sofrer com essa maldição do favorito ou não. E vamos ver também essa questão da Tanzânia, que a gente pontuou anteriormente. Se falamos de favorito, agora é hora de falar sobre os nossos palpites, né, Bernardo? Então vamos lá agora, passando e vir aqui cobrar a gente. Bernardo Oliveira, qual é o seu favorito para craque da competição? Só acho que tem alguns bons nomes, né? Mas sem dúvida nenhuma, eu destacaria alguém da seleção de Marrocos, mas não destaco alguém especificamente, porque Marrocos tem muitos bons jogadores em todas as posições, como a gente falou. Pode ser alguém da seleção de Marrocos, e sem dúvida nenhuma, né, até pela grande temporada que vem fazendo. Jogando numa seleção que é uma das favoritas ao título, acho que o Salah também é o meu outro candidato a craque. Eu não vou ficar dividido igual você, não. Eu vou direto no Salah, porque para mim ele é o grande destaque, o grande nome dessa seleção egípcia aí.
já comentei até. Bernardo, agora seu palpite para artilheiro desta CAN. Quem que você acha que vai ser o artilheiro desse torneio? Só acho que tem alguns nomes, né, possíveis. Sem dúvida, o Salah aparece entre eles também, além de candidato a craque, também é artilheiro, muito por conta do que ele vem fazendo, né, nessa temporada. Você tem ali, eu separei, né, alguns. O Aboubakar, eu acho que depende muito do desempenho da seleção de Camarões, porque ele não joga sozinho, né? Tendo em vista isso, ele pode ficar um pouco para trás. O Salah já é um jogador que consegue, né, realizar, desempenhar várias funções, né, no ataque do Egito, então é um jogador que tem mais destaque. Sem dúvida, o Guirassy, né, dependendo de como a seleção de Guiné se apresentar, ele pode, né, também ter um destaque. Mas acho que o Salah também sai na frente muito por conta da sua conversão de chances em gol, né? Como a gente já falou, nessa temporada no Liverpool, ele tem uma participação em gol a cada jogo, né? Uma por jogo. Então, são números, assim, excelentes. Eu acho que o Salah, pela temporada excelente que vem fazendo, também sai na frente para ser o artilheiro. Eu vou contrariar você de novo e vou colocar só o Guirassy, porque eu acho que o Guirassy vem sendo uma máquina de gol e acho que a Guiné vai poder conseguir chegar um pouquinho longe. Eu vou apostar nele. E seleção surpresa, Bernardo? Quem que você acha que vai surpreender nessa competição? Acho que a gente tem duas candidatas, Salaf. A meu ver, a seleção de Guiné e a seleção de Mali. Surpreendente no sentido de não de desempenhar o que vem fazendo, mas num cenário assim africano, né, numa Copa Africana de Nações, que as duas ainda não conseguiram, né, grandes voos. Acho que são duas seleções que podem surpreender em ter um bom desempenho. A seleção de Guiné e a seleção de Mali, acho que são candidatas a serem boas surpresas nessa Copa Africana de Nações. Bom, eu acho que eu tiro um pouco dessa seleção de Mali de surpresa, porque eu acho que ela já está em outro patamar, mas o meu voto vai para Guiné ou para Cabo Verde. Eu acho que Cabo Verde pode, se não oscilar tanto nesse potencial, pode chegar lá. E agora chega o momento para a seleção decepção, Bernardo. Para quem que você acha que vai esse troféu? Quem que você acha que vai decepcionar? Eu acho que a África do Sul chega assim, pode ser uma decepção, talvez não seja uma decepção se ela jogar como vem jogando, né, nesses últimos jogos, né, como a gente falou, empatou com o Lesoto, né, uma seleção que chega muito desmotivada e com pessimismo, né, na sua torcida, mas acho que Gana é a principal candidata, como você também falou. A Nigéria eu acho que também pode ser uma decepção, tendo em vista os resultados que não vem tendo nesses últimos tempos, e tendo, né, um destaque importante, né, um desfalque importante como é o Boniface, vai fazer muita falta no ataque, mas acho que Gana sai um pouco na frente, porque se ela fizer o que vem fazendo, né, nesses últimos resultados, tendo derrotas, assim, inclusive muito ruins, né, com atuações muito ruins da sua seleção, eu acho que Gana, se a gente pensar que foi uma seleção que esteve na Copa do Mundo do Qatar em 2022, acho que Gana sai na frente para ser a decepção dessa Copa Africana de Nações. Eu vou colocar Gana porque eu acho que os Black Stars vêm, principalmente no rendimento, acho que a atuação de Gana é muito abaixo desde a Copa do Mundo, né, nos jogos, então eu acho que Gana tem tudo aí para ser uma grande decepção nesta competição. E agora é o momento que está todo mundo esperando. Bernardo, quem vai ser o campeão da Copa Africana de Nações, finalista e os seus semifinalistas também? Qual que é o seu palpite aí para o top 4 dessa competição? Eu prefiro não palpitar quem vai ser o campeão, né? Porque futebol a gente sabe como é, né? Eu vou palpitar assim, o meu top 4, as seleções que eu acho que vão chegar nas semifinais e depois qualquer uma tem total condição, né, de chegar na final e ser campeão. A gente sabe como é o futebol. Mas acho que sai na frente a seleção do Marrocos, para mim, estará entre as 4, a seleção do Egito também. Eu vejo também Senegal com condições de chegar nessa semifinal. E aí, como quarta força, eu colocaria ali Mali ou Guiné. Eu acho que são duas seleções que podem chegar nas semifinais, talvez em condições normais, se tivesse desempenhando bom futebol, sem qualquer problema de federação, talvez Camarões também pudesse chegar como uma candidata, né? Foi a Copa do Mundo, enfim, é também uma seleção importante. Mas eu acho que fica um pouco para trás por conta desses problemas internos. Então, no meu palpite, top 4, Marrocos, Egito, Senegal, e aí uma quarta vaga que está entre Guiné e Mali, eu acho que pode ser, sem dúvida, uma surpresa nessa Copa Africana. Bom, eu vou ver que, não vou dizer que eu vou pirar, mas conhecendo esse lance de favorito, sempre mal e depois ganhar, eu vou colocar o Egito como campeão, já vou cravar aqui o Egito como campeão, depois você me cobre. Eu queria uma vingança contra a Senegal, mas eu acho que a Costa do Marfim vai vir forte, vai conseguir chegar numa final, me cobre também disso. Senegal, e não vou botar Marrocos na semifinal, porque, como eu disse, favorito na CAN sofre. Eu vou botar que a seleção do Mali vai chegar na semifinal. Acho que Marrocos pode ter um confronto direto aí contra essas duas seleções que eu falei anteriormente, pode cair antes. Então, fica aí o top 4, vocês cobrem a gente depois. Então é isso, tá tudo aí resumidinho aí, bonitinho para vocês. Bernardo, agradeço demais pela sua participação aqui no nosso podcast 40, número fechado, é importante. E claro, você está mais convidado aqui para analisar a CAN com a gente, partilhar desse momento especial dessa Copa Africana de Nações. Ô, Salaf, eu que agradeço você pelo convite. Mais uma vez, né, como a gente falou, né, já estivemos aqui há um tempo atrás, né, falando
sobre a CONCACAF também, né, o Pacific Games. Então, mais uma vez aqui, né, falando agora sobre o continente africano, a gente vai assim, né, diversificando, né, os continentes, enfim, o futebol pelo mundo, que é muito importante. Mais uma vez, agradecer aí você pelo convite. Um abraço aí para todo mundo que nos ouviu aqui no Contcast. Um abraço a você que escutou. A gente pede desculpa aqui no final pode ter havido um probleminha ali com a internet, com áudio, mas a gente tentou aqui fazer dessa forma. E lembrando você que a gente vai ter conteúdos especiais diariamente, tanto nas nossas redes sociais, tanto podcasts especiais todos os dias de Copa Africana e também da Copa da Ásia. Então, fique ligado, segue a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @Ponte_Verde_. Também se inscreve aqui no Spotify ou no YouTube, onde você estiver acompanhando. Deixa o like, deixa sua avaliação, indique e compartilhe com seus amigos. E lembrando, temos nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/Ponte_Verde. R$10 por mês, você é nosso convidado a nos ajudar a patrocinar desse podcast, nosso projeto do Ponte Verde, a fazer a melhor cobertura que você já viu do futebol de seleções, da Copa da Ásia e da Copa Africana de Nações. Obrigado, te conto com você na próxima. Ponte Verde, caminho da Copa do Mundo. Passe por aqui.